Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Confraria Cognitiva, professor José Alessandro Neves. Este vídeo tem por objetivo te convidar para uma profunda reflexão acerca dos posicionamentos de alguns acadêmicos que saíram da esfera da atividade universitária para a divulgação científica aqui no YouTube. Ano passado eu acirrei constantes críticas feitas ao campo de ideias ou de hipóteses que vêm sendo defendidas durante os 2 últimos séculos, mas sobretudo as 3 últimas décadas, a despeito do Jesus histórico. Mostrei, insisto, reafirmo e estou aberto a um debate com qualquer acadêmico com título de doutor nesse país, para afirmar Jesus histórico é um projeto ideológico marxista. Assim como o Jesus romano, o Jesus bíblico, o Jesus do Novo Testamento, é uma produção diegética criada exclusivamente para o fortalecimento do império, a transsignificação do império, dos imperadores, revestido de toda uma ética e moral da subserviência, o Jesus dito histórico é apenas uma ideologia criada exclusivamente para fortalecer todo um contexto ideológico. Observem só, se a historiografia que se ocupa para buscar a investigação acerca de fatos históricos ou de determinadas figuras deve atender uma metodologia, seja inter ou transdisciplinar, não importa, um dos primeiros princípios fundamentais é o princípio da taxonomia, da legitimidade, da autenticidade, da valoração das fontes documentais. Ora, o Jesus histórico, como perspectiva, como hipótese, começa justamente baseando toda uma forma de análise em testemunhos inautênticos, inverossímeis. Observem, os mesmos acadêmicos que se debruçam a pesquisa do Jesus histórico, sejam eles quais forem, John Paul Meyer, Ip Saunders, John Dominic Crossan, o Celestin, todos eles, sem exceção, Richard Horsley, eles se baseiam única e exclusivamente em uma fonte primária maculada. Eles mesmos atestam que não é o texto em si o objeto da investigação, e nem o contexto, mas o pretexto. Significa dizer, as fontes documentais das quais eles dizem que prova a existência real de um Jesus revolucionário, né, Oswaldo? Terrorista, Che Guevara, Bin Laden, e seja lá qual for a tênue acepção moderna, é uma imaginação. Por quê? O Richard Horsley, ao desenvolver 2 trabalhos extraordinários sobre bandidos, profetas e messias e Jesus e o Império, fez uma vergonhosa exegese de Marcos 13, 5:13, dizendo que aquilo era uma tipologia que a comunidade queria ressignificar a derrota dos egípcios, quando na verdade ignorou Flávio Joséfo a despeito dos gadarenos, implorando Vespasiano que salvasse-os justamente de possessão dos sicários e zelotas. É vergonhoso, não é, Oswaldo? Outra questão, pessoal, que nós temos que considerar é que mesmo quando se aplica os critérios, como de similaridade, do constrangimento, a hipótese da independência das fontes literárias ou da confirmação múltipla, o que sobra ainda é um Jesus nos evangelhos. E, portanto, este Jesus que sobra, senhor Oswaldo Luiz Ribeiro, não é um terrorista, tampouco um revolucionário, ele ainda é um pacifista. Cadê o Jesus revolucionário de vocês? Então não são os miticistas que querem lutarem e continuar insistindo em uma hipótese de um Jesus místico, até porque a produção que nós conhecemos como Novo Testamento nada mais é do que um conjunto de narrativas em seus gêneros diegéticos, que transsignificam a própria realidade. Diga-se de passagem, disso Oswaldo entende muito, porque o seu Antigo Testamento, a sua República de Judá,
também é desenvolvida nesse processo de transsignificação. Aliás, ele leu Marcel Detienne, pois Marcel Detienne inicia o seu trabalho dizendo: o mito, para mim, nada mais é do que o fato natural. E, portanto, em A República de Platão, Oswaldo, está muito claro que quem faz diegese faz mimesis, quem faz mimesis faz poesis, quem faz um faz o outro. Significa dizer, o que nós temos nos evangelhos são absolutamente narrativas transsignificativas, com gêneros de dramatização, entre outros, que simplesmente retratam o poder do império. Flávio Joséfo não deixou absolutamente nenhum registro acerca de um Jesus de Nazaré e, sobretudo, vem comigo, revolucionário. A passagem interpolada, se eu considerar como não interpolada, ela ainda não fala de um Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque ali, nesse texto, ele é chamado de Sophos Aner, um sábio homem ou um homem sábio. E desde quando Jesus foi chamado assim pelas comunidades cristãs? Nunca. Ele era chamado na narrativa de Didaskale, mestre, termo muito comum aos judeus de Rav. Portanto, não sobra absolutamente nada. Richard Rosley, Dr. Oswaldo, na página 14 do seu livro Profetas, Bandidos e Messias, já começa dizendo que as fontes dos evangelhos não são fontes autênticas. E quando ele cita Joséfo, ele diz que é do problemático Joséfo. Dr. Oswaldo, Mark Bloch e Jacques Legoff criticaram justamente esse revisionismo, essa história-problema, bem como narrativa, de se usar testemunhos que foram falsificados e se aventar uma imaginação com a falsa hermenêutica para legitimar uma determinada proposição. O Dr. Oswaldo não sente vergonha na cara, porque não é a mera opinião. Isso já é descarado, já é vergonhoso. Um acadêmico sério não profere opinião de cunho acadêmico. Não existe achismo no academicismo. Eu tenho feito um desafio, Dr. Oswaldo, para todos os acadêmicos, inclusive para o senhor. Traga para mim um único texto, pode ser dos evangelhos apócrifos ou sinópticos, tirando todas as camadas, que Jesus tenha sido um revolucionário anti-imperialista e que ele tenha sido crucificado porque atentou contra o império. Uma única passagem que Jesus tenha proferido qualquer sentença ou juízo. Podem tirar teologias, podem tirar todo o miticismo e misticismo. Sabe quando vocês irão conseguir isso? Nunca. Porque o que as camadas posteriores produziram foram teologias em cima de diegeses. Isso está mais do que evidente. O Jesus de Engels, Dr. Oswaldo, era um Jesus terrorista, assassino de dignitários. Para outros, ele era aliado dos zelotas e inclusive até dos sicários. Veja, são tantos Jesuses que, na verdade, o que fica comprovado é que Jesus histórico, com opinião ou uma hipótese infalciável e totalmente numa tautologia ad hoc, vergonhosa, não passa de uma pseudagem, de uma ideologia. Sabe para quê? Para poder trabalhar o imaginário coletivo de um proletário que foi enculturado, introjetado por uma mente de um Jesus moralista, vivendo submetidos, esses trabalhadores, exclusivamente a todo um contexto dogmático da igreja. O senhor não tem vergonha não, doutor Oswaldo? Engels, Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, todos que vieram na esteira de um Jesus histórico inventado, que não aparece em nenhum lugar da história e de nenhum historiador. Joséfo se preocupou de falar de Menahem, Simão Bar-Giora, Judas Teudas, até de um egípcio. Diga para mim, doutor Oswaldo, onde foi que Joséfo deu uma referência de um cara que provocou, de alguma forma, incômodos ao Império Romano? Olha, enquanto existirem pessoas como Scania, sabe, nós temos condições de mostrarmos que as universidades brasileiras estão produzindo reprodutores de ideologias, onde
O discurso de autoridade tem por objetivo a busca da legitimidade acadêmica. Comigo não tem bate-papo, doutor Oswaldo. Eu não sou Daniel Gontijo, Juliana, Daniel Brasil. Comigo, ou o senhor pensa, ou eu arranco seu cérebro.